Para você que acabou de sintonizar o seu rádio, você está sintonizado na ZYU 873, Rádio Resgate, que opera em 87,9 MHz. Eu sou o pastor Gabriel Luiz, pastor presidente na Igreja Batista Novo Amanhecer, aqui em Botucatu. Você está acompanhando e vai acompanhar a partir de agora a palavra de Deus para o nosso coração sobre o tema Ser segundo o coração de Deus. Como é isso? Você já parou para se perguntar alguma vez para que você existe? O que você é? Ou o que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Essas são as perguntas mais feitas em toda a história da humanidade. Até hoje a ciência tenta decifrar esse mistério. O mistério, para quem não conhece a palavra de Deus e não tem intimidade com Deus, isso não é exclusividade só dos cientistas. Muitos cristãos também não sabem o que são, para que existem, o que Deus quer dele. Em Efésios, capítulo de número 1, versículo 9, 10, 11 e 12, temos um texto muito claro e muito profundo acerca da nossa existência. Quando Paulo ele escreve: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Baseado nesse texto, podemos afirmar que o Senhor Deus não nos chamou para outra coisa senão para sermos segundo o seu coração, pois fomos chamados para o louvor de sua glória. A questão aqui é: o que é ser como o coração de Deus? Quais são as características de uma pessoa segundo o coração de Deus? Pessoas chamadas para serem os segundo o coração de Deus, quem são? Antes de entrarmos nos textos, precisamos definir o que realmente é ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus nada mais é do que ser do jeito que Ele quer que sejamos. Proceder de uma forma tal que tenhamos a certeza que Ele nos acompanha naquilo que fazemos. Ser segundo o coração de Deus exige um princípio fundamental: ser obediente e seguir aquilo que sua palavra determina. Também precisamos observar que Deus não escolhe pessoas como nós escolhemos. Os padrões de qualidade de Deus são diferentes dos nossos, como podemos observar 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, quando diz que Samuel chegou à casa de Jessé e viu a Eliabe. E a Bíblia diz que Samuel pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Contudo, o Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não está interessado na sua aparência. Deus não está interessado na sua roupa. Deus não está interessado no seu dinheiro. Ele quer o seu coração, pois é ali que Jesus ele vai habitar. Existem pessoas que perguntam e pensam que a mudança ela vem de fora para dentro, ou melhor, de dentro para fora.
Mas a verdadeira mudança é aquela que começa a fluir do coração para fora. Meu irmão, tem gente que mudou de fora, mas o coração não mudou. Tem gente que mudou o estereótipo, mas o coração continua maquinando mal. Tem gente que mudou o estereótipo, mas continua falando mal da vida alheia. Tem gente que mudou o estereótipo, mas continua fazendo aquilo que fazia anteriormente. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus dizendo isso para Samuel: Samuel, eu não quero olhar apenas para a aparência. Sabe por quê? Porque o rótulo engana. O rótulo mostra uma coisa que não é. O rótulo mostra algo, mostra uma qualidade que na verdade dentro do coração está faltando. Agora, quando eu olho para dentro do coração, Samuel, eu vejo coisa que no rótulo ninguém consegue ver. Alguém pode olhar como estava olhando para Davi, dizendo assim: o rótulo não diz muita coisa, mas o coração está dizendo: está preparado. Quando estava olhando para Davi, estava dizendo: o rótulo não vai mostrar nada. O rótulo diz que não pode. O rótulo diz que não vai ser. O rótulo diz que não vai ter condições. O rótulo diz que não vai chegar. O rótulo diz que não vai ter condições alguma de poder chegar aonde Deus quer e precisa de alguém para chegar. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão: a primeira coisa que Deus olha na vida do homem não é a roupa, não é o carro, não é o cabelo, não é o olho, não é o sapato, não é a calça, não é o terno, não é a saia, não é a roupa, não é. O que Deus olha primeiramente na vida do homem é o coração, porque é do coração que procede as coisas boas, é do coração que procede as coisas más. É aqui que começa a ser um homem segundo o coração de Deus. Deus não está interessado na sua aparência. Deus não está interessado na sua roupa. Deus não está interessado no seu dinheiro. Ele quer o seu coração, pois é ali que Deus vai habitar. É ali que Deus vai entrar com uma coisa chamada presença. É ali que Deus vai entrar com uma coisa chamada glória. É ali que Deus vai entrar com uma coisa chamada mudança. E a mudança, ela vai vir de dentro para fora. Meu irmão, nessa tarde, o primeiro passo para a mudança geral na sua vida é isso. Abra o coração para Deus. Feche o coração para o homem. Feche o coração para aquilo que está querendo te afastar de Deus e abra o coração para Deus. Quando eu olho para a Bíblia, nós vamos acompanhar algumas características de uma pessoa segundo o coração de Deus, baseado na vida de Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, a Bíblia nos mostra um homem responsável. Então perguntou a Jessé: Samuel, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: não, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Enquanto todos estavam em casa, enquanto todos estavam bem folgados, Davi estava trabalhando. Enquanto todos estavam olhando o dia passar, Davi tinha responsabilidade. Existem muitas desculpas, muitos pretextos, mas nada de alistamento para o reino. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, que Davi, ele era sensível à palavra de Deus, à voz de Deus e a Deus. Davi era um homem valente. Davi tinha boa aparência. O Senhor Deus estava com Davi por causa da sua sensibilidade a Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Davi, 1 Samuel capítulo 20, versículo 42, que ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurados um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes,
Esse daqui era o pacto de Davi com Jonatas. Davi era um homem de palavra. Davi era um homem que honrava aquilo que ele falava. Primeiramente, nessa primeira instância, e não vai ter tempo de terminar tudo, nós vemos então que precisamos começar sendo e tendo um coração aberto para Deus. Segunda coisa, ser responsável. Terceira coisa, ser sensível. Terceira qualidade de um homem segundo o coração de Deus: ter palavra. Falar que vai fazer e fazer. Falar que vai agir, ir e agir. Falar que vai realizar e realizar. Havia Davi feito um pacto com Jonatas, e isso está em 2 Samuel capítulo 9, versículo do 1 ao 8. E nós vamos ver uma coisa. Certa feita, Davi perguntou assim: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram a Ziba, um dos seus servos, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe chamou e perguntou: você é Ziba? Ele disse: sou teu servo. Respondeu ele. Davi então perguntou: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E Davi pergunta: onde está ele? E Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que te pertenciam e que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Para ser segundo o coração de Deus, é necessário cumprirmos aquilo que falamos, pois a palavra é o que o ser humano tem de mais precioso para deixar de herança. Ei, esta é a primeira parte. Amanhã, se Jesus não voltar, a gente continua com mais algumas qualidades que precisamos ter para sermos um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. É fácil chegar aqui e dizer a você: você vai ser abençoado. O difícil é mostrar para você o caminho para que você seja abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração e que você seja essa mulher, esse homem, segundo o coração de Deus.